Olá, 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 eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos. A gente está continuando as gravações aqui na Flipossos, direto da Flipossos. Estamos gravando novamente num café super charmoso aqui na Lascaux. Então vocês vão ouvir pessoas, turistas passeando aqui ao nosso lado, eventuais barulhos de microfone. E é isso, faz parte do programa e do charme, como vocês estão acostumados. E eu estou muito feliz de estar com a minha convidada hoje, a Isabela Cristo, que está lançando o seu livro Mãezinha, que foi o vencedor do prêmio Caminhos, que saiu pela Dublinense, está lançando aqui em Poços de Caldas. Ela que é escritora, mãe, médica cirurgiã, nasceu em Belém do Pará, mas mora em São Paulo, e a gente estava tendo um papo em off aqui muito bom sobre medicina, sobre literatura, sobre maternidade. Seja bem-vinda, Isabela. Tudo bem, prazer de eu estar por aqui. Já acompanhava o Rabiscos, então para mim é uma honra poder fazer parte, né? Tô estreando, vai. A gente estava conversando aqui em off, um monte de coisa interessante, assim, te conhecendo mais. E você comentou da dedicatória do seu livro, né? Você que é médica, escritora, já a gente vai falar da história em si. Eu até comentei que eu tenho um irmão que largou a engenharia para ir para medicina, justamente por propósitos humanitários, assim. O Pedro, inclusive, um beijo para ele. Ele falou que se sente mais útil para a medicina. E você falou que você é assim também, né? E você dedica o seu livro a todos os profissionais de saúde que cuidam de vidas com amor. E as mães deles também. Eu queria que você falasse um pouco disso, assim, da sua paixão pela medicina e como que a literatura entra na sua vida de médica, assim. E se contar a historinha também dessa dedicatória que eu gostei. Vou começar pela historinha, vai. Essa dedicatória, na verdade, a epígrafe do livro, né, ia ser uma citação do Mário Quintana. E aí a gente estava naquela fase assim, de decidir as folhinhas que sobraram da paginação. E aí eu falei assim pro editor, pro Rosp, eu falei assim, Rosp, quero fazer um agradecimento, porque, enfim, eu fiz esse livro muito para agradecer, né, e retribuir não só os profissionais de saúde que me ajudaram, que me auxiliaram na maternidade, lá na UTI, mas como homenagem mesmo aos profissionais de saúde que cuidam com amor. Aí ele falou assim, mas cuidam de vidas por amor. Eu falei, não, Rossi, você não está entendendo. Eu quero só os profissionais de vida que cuidam com amor, porque os que cuidam sem amor, pra mim, tipo, não vou falar palavrão, mas enfim. Pode falar, aqui pode. Mas aqui pode, né? Enfim, mas até porque o livro também tem palavrão, né? Enfim. Então, assim, essa personagem, ela não quer agradecer os que não fazem por amor. E aí, tipo, tem o link, né, do pensamento direto dela interrompendo, né, que a gente programou, que e as mães deles, né? Então, as mães que criaram esses profissionais que cuidam com amor, né? Porque os que cuidam sem amor não estão nem aí. Você faz um fluxo de consciência, né? Quem for ter acesso ao livro vai ver que essa dedicatória e as mães dele você coloca no cantinho e você coloca em vários momentos do livro, né? Que você prende o pensamento intrusivo da personagem através da estética, assim. E você faz tipo um dicionáriozinho também, né? No livro. Como é que foi pensado isso? Isso foi, na verdade, isso começou por conta até vamos dizer assim, que eu não queria dar o spoiler da frase no meio do livro, vocês vão ter que ler, para poder manter o mistério. Mas, assim, eu tinha uma questão com a personagem que... sabe aquele pensamento que você tem, que você pensa, vem na cabeça, mas você não fala? Então, assim, não chega... É um fluxo de consciência interrompido, não exteriorizado. Só que, assim, eu prezei por uma narrativa meio dinâmica. E eu não queria ficar fazendo isso como ensaio, então entrar como pensamento, o discurso indireto na narrativa. E aí me veio essa questão, assim, de que, caramba, essa personagem ela é entrecortada por esses pensamentos. E eu precisava entrar na cabeça dela. E a maneira que eu, vamos dizer assim... que consegui sinalizar isso no texto era esse itálico à direita, sabe? E aí eu acho que funcionou muito bem, porque quando você vai lendo o livro, você vai entendendo esse raciocínio e tem vezes até que nas cenas você já espera que a Isadora, que é uma rebelde, né, que você espera que ela interrompa, né? Inclusive a frase zona lá do livro que ela fala o palavrão é isso, sabe?
E aí, quando a gente fez agradecimento, eu falei assim, não, ela tem que se meter, que ele falar assim, não, agradece as mães também, entendeu? É tipo isso. Eu vou dar uma breve sinopse do livro aqui, para o pessoal de casa se situar. Aí, a partir daí, a gente pode falar direto da história, né? Mãezinha, então, conta a história de Isadora, como você disse, que é uma médica que depois de uma cesariana de emergência, vê seu bebê prematuro ir para a UTI. Acostumada a estar no controle dentro do hospital, ela agora vive o outro lado, como mãe e como paciente também, dividindo as angústias e as vitórias com outras mulheres na mesma situação. Em meio à luta pela vida dos filhos, elas criam laços inesperados num ambiente que é tudo menos acolhedor. O ambiente do hospital, por si só, ele não é necessariamente, apesar de ser um ambiente que teria que ser de cuidado, né? De cuidado porque as pessoas vão para lá doentes, ou, com exceção da maternidade saudável, vão lá para ter uma felicidade, que é o nascimento do filho, é muito conhecido também por ser um ambiente frio. As pessoas que lidam com aquele dia a dia, às vezes deixam a humanidade de lado. Você que é médica, que é mãe e que decidiu contar uma história sobre isso, Isabela, como que você vê o lado subjetivo da sua profissão e como que você decidiu contar essa história? Olha, você falando isso, isso na verdade é um dos grandes motivos, uma das grandes motivações que me fez escrever esse livro. Porque o ambiente hospitalar, não é nem questão de uma questão assim, de hostilidade, né? Ele é um outro mundo. A partir do momento que você entra não só numa maternidade, mas nos hospitais, você vive uma bolha mesmo. É um universo lá dentro, com as suas regras particulares, inclusive as regras sociológicas, a maneira de se comportar. Ninguém procura um hospital, até a própria maternidade que você citou aí, que a gente entra na maternidade saudável, né? Mas a gente pode sair não saudável de lá, entendeu? Verdade. Então, isso também foi até uma frase que o meu próprio obstetra, durante o meu pré-natal, falou assim, que ele sabia que eu era cirurgiã médica, né? E aí ele falou assim, eu estava fazendo extração obstétrica, ele falou assim, Isabela, tá tudo bem. Eu perguntando, mas Isabela, tá tudo bem. Você vai aprender, ele falando assim para mim, você vai aprender que a obstetrícia, às vezes, algumas áreas, ele falou assim, algumas áreas não trabalham com doença só. A obstetrícia trabalha com saúde, né? Então, e eu sou cirurgiã, então assim, o paciente que me procura, ele sempre vem numa condição de dor e sofrimento ou com alguma coisa errada. Ninguém me procura porque tá bem, entende? Então ninguém vai pro hospital porque tá bem, é exceção da maternidade. E a maternidade é o contrário. Às vezes você entra bem e você sai ruim. E você entra com um filho, para ter um filho bem, tudo bem, e você sai ruim. Tem o inesperado, né? Inesperado, né? Inclusive o drama dessa personagem é exatamente isso. Ela entrar numa situação que ela não esperava, saber dos bastidores de um hospital, saber que esse clima existe. E que assim, eu falo sempre, a medicina, ela me deu uma visão de mundo e de vida e de experiência humana que eu posso te dizer com certeza, as melhores experiências e as piores experiências da minha vida aconteceram dentro de um hospital. Então, é uma coisa muito louca, porque ao mesmo tempo que você descobre o melhor do ser humano no sentido de empatia, no sentido de cuidado, de cuidar de uma vida, de se sacrificar pelo outro, você também, quando não faz isso em situações extremas, né? Você vê situações péssimas, sabe? Então, a medicina, ela tem como a vida, entende? Eu só acho que não acontece só na medicina. Acontece em todas as profissões, mas pelo fato de a gente estar lidando com a vida, que é, em teoria, né, o nosso bem maior, isso ganha uma proporção de um peso, uma proporcionalidade de importância, que é isso que a gente discute, né? Tipo, o profissional de saúde atende bem, não atende, o clima do hospital Então, um dos motivos de eu escrever esse livro, talvez seja um grito mesmo, assim, de dizer assim, caramba, olha, o melhor e o pior da vida está aqui dentro, como estamos cuidando uns dos outros? Como estamos prestando essas assistências? Porque, embora eu tenha escrito um livro sobre maternidade, a questão da prematuridade e o UTI neonatal, muito do que acontece ali não
não é privilégio só da maternidade. Acontece dentro dos hospitais, nas cirurgias, nos plantões, nas eletivas, sabe? Então, o meu desejo também foi, não é denúncia a palavra, mas vamos jogar isso pro mundo, sabe? Não deixa isso aqui dentro de uma maternidade preso. A gente precisa... Uma espécie de vingança, talvez? Eu não digo vingança, porque a vingança envolveria um movimento de rancor. Eu não tenho rancor. A palavra não é rancor. É como eu te falei. Não aconteceram só coisas ruins. Não acontece só coisas ruins. Também acontece algo mágico dentro dos hospitais. Quando a gente tem pessoas boas dentro dos hospitais, na verdade a gente vê o melhor do ser humano, entende? Então, assim, por isso que eu tô falando, é muito louco a ambiguidade. Eu vejo o melhor e o pior do ser humano no mesmo metro quadrado, na mesma circunstância. Entendeu? Tipo, uma cena eu posso ter uma pessoa muito boa e uma pessoa muito ruim, uma situação muito boa, muito ruim. E eu queria, na verdade, trazer essa ambiguidade, de certa forma, à tona, sabe? É uma coisa assim, por fora, uma penumbra do livro, sabe? É isso. Quando eu penso na medicina, assim, eu leigo que sou, né? Na parte de cuidado mesmo, cuidado afetivo, são duas áreas da medicina que eu vejo com essa visão minha, né? Que é a maternidade, e agora você está falando dos profissionais ambíguos que existem nele, e também das profissionais que trabalham, por exemplo, com os cuidados paliativos, por exemplo, que eu acho muito fundamental, né? É uma prova de amor pela medicina, para mim, muito grande. E como você entrou muito jovem na medicina, né? Você falou que você entrou com 17 anos na faculdade. Quando chegam essas decepções, você deve ter tido vontade, às vezes, de largar tudo, ou se questionar tudo, né? Quando você escreve um livro, você, de certa forma, está escrevendo para si também, para falar, olha, a humanidade está aqui e eu posso contar uma história a partir dela, assim. Eu posso te falar que eu passei um pouquinho da fase do escrevo para si, na questão até da divulgação e publicação. Porque eu acho que eu estou na fase já do escrevo para mim, ok, fica comigo, meu diário e ok. Mas quanto à questão de viver algo difícil, né, trágico, vamos dizer assim, a literatura, quando eu transformo isso para um texto, é como se eu dissesse assim para o mundo, aquela coisa que foi de ruim, que pode ter sido comigo, com outra pessoa, não necessariamente comigo, mas que fui testemunha. Eu ressignificar, eu uso muito essa palavra, ressignificar. Cara, tipo assim, aquele sofrimento não pode ser à toa, sabe? Não pode ser em vão. Você passou por aquilo, foi uma situação difícil, outra pessoa passou por aquilo, que a gente jogue para o mundo na forma literária e poética e que isso sirva, digo exemplo, mas que talvez sirva para pensar e ajudar outras pessoas nas suas existências humanas, sabe? Eu acho que é isso. Eu transformar um texto de algo que foi difícil em algo que é literário, para mim é um poder mágico de não deixar aquilo em vão, aquilo passar, entendeu? Não que eu estou querendo dizer que, ai meu Deus, não, e eu acho que não só eu tenho essa capacidade, vários autores, né? Todo mundo tem essa capacidade, mas é como se fosse assim, sofremos, mas vamos fazer o sofrimento valer a pena, entendeu? E transformar em literatura é uma forma, tem várias, mas é uma forma, eu acho que é uma forma bela de fazer isso, sabe? Quando a gente fala de maternidade, a gente fala no próprio nome, né? Maternidade, já é um nome feminino para o ambiente da mãe, né? O momento da mãe também. E você cria o personagem do pai também, né? Eu queria que você me falasse quais foram as suas preocupações ao criar ele, assim, e qual que é o papel que ele desempenha nessa tensão que a mãe sofre com o filho estando na UTI. Interessante essa pergunta, porque assim, eu já fiz algumas entrevistas, falei do livro, né? Mas ninguém nunca me perguntou do pai, né? Mas enfim, eu até estava falando com você assim antes, eu tenho até, vamos lá, um pouco de receio, e eu acho que é respeito pela construção do personagem masculino, da mesma forma que acho que às vezes os autores homens tem o receio ou o respeito da construção de personagens femininas e de vozes femininas. Eu não acho que seja impossível, né, essas vozes e autores transitarem essas vozes, né?
a questão de verossimilhança. Acho que muito depende, né, de uma questão mesmo literária, né? Agora, eu tive o receio de construir o personagem masculino. Fui estudar, além da maternidade, paternalidade, fui estudar vozes masculinas, fui estudar tipo, a questão mesmo sociológica, tem livros de referência que eu usei, porque eu não queria, de certa forma, também estigmatizar o papel do pai e do homem, sabe? Porque a gente sabe hoje em dia que tem um movimento, e eu mesma sou muito a favor do movimento, tipo assim, maternidade, entre aspas. Eu não gosto de usar a palavra real, mas assim, desromantizar a maternidade, mas ao mesmo tempo não estigmatizar os homens, que eu acho que, de certa forma, devagar, mas de certa forma, os homens contemporâneos estão querendo ser pais melhores do que os pais que tiveram. Entende? Então, acho que é preciso a gente também, como mulher que escreve, abrir um espaço para que esses homens, e não nos ajudem, simplesmente assumam, e porque a gente tem homens que querem assumir a paternidade, a gente tem homens que querem. Então, assim, faz parte. Então, assim, o meu receio muito era estigmatizar esse personagem masculino. Acho que estigmatizei um pouco, por umas questões feministas, mas assim, também acho que é importante dar a voz masculina e dar espaço para que a gente não discuta não só a função da mulher, aí eu não estou entrando no gênero, né, a questão de gênero, mas a função de mãe, pai, de cuidadores de uma nova geração, né? É legal você falar isso, até para não limitar a criação, né? Você vai criar homens, mulheres, crianças, né? Enfim. Eu queria falar com você um pouco do conceito da morte, assim. Quando a gente tem uma criança numa UTI correndo risco de vida, vai contra o fluxo natural da vida, que é você viver, envelhecer e morrer, né? E você que é médica, que trabalha nisso no dia a dia e também é uma escritora, então que tem uma observação diferenciada de quem não escreve, na minha opinião. Como que você vê a morte e como que você pensa a morte sendo mãe e criando uma criança entre a vida e a morte, um bebê que acabou de nascer e não viu nada da vida ainda? Então, você tá pegando nas feridas, né? Essa também, na verdade, é uma grande questão. E é uma questão, aí eu vou te falar que é uma questão mesmo autoral, né? Eu tenho essa questão e talvez um dos motivos que eu escreva, um dos grandes motivos que eu escreva é a questão da morte e tempo. Eu tenho uma relação pessoal com morte e tempo muito significativa. E lidar com a morte, com a vida dentro da medicina, foi um dos motivos, inclusive, de eu escolher essa profissão. Mas eu vou te dizer, eu tenho muito respeito pela morte, pela Dona Morte, tenho respeito por ela. Eu acho assim que a minha questão com a morte faz com que eu escreva e faz com que inclusive é uma das grandes questões do livro, esse medo, esse terror de perder-se uma criança, que é o fluxo antinatural da vida, né? Porque a gente tem aquela noção de que a criança é a inocência do ser humano, então ela não tem, vamos dizer assim, um motivo para morrer, uma causa, uma circunstância. E isso também aumenta, vamos dizer assim, o engajamento e os cuidados ao redor, aumenta não é piedade, mas aumenta a compaixão. Aumenta a compaixão pelo atendimento de uma criança, que é inclusive diferente do quando a gente vai atender idoso, né? E a gente estava falando de cuidados paliativos, que tem também muitas limitações, que eu também acho que é uma questão que a gente tem que ter o mesmo respeito e dignidade pela vida no início dela, mas também no final. Acho que principalmente no final, né? Que paliação não é desistir do paciente. A paliação é você dar uma morte digna. É esse que é o conceito, né? Mas assim, com a criança fica essa comoção, essa compaixão fica muito mais forte. E isso permeia um pouco o livro. Inclusive a própria personagem, aí eu vou puxar para mim como eu, não consegue conviver com a questão do luto da criança, né? Porque você perder o filho, aí eu posso falar, autoral Isabela, eu acho que é talvez a pior dor que possa existir para um ser humano. E então, porque é antinatural. E a própria personagem reconhece isso, sabe?
Então essa questão do luto, de como lidar com a morte de uma criança, tem um peso, uma importância muito maior, uma significância muito maior. E isso permeia no livro, sabe? Por isso até que essa personagem tem questão de conceitos, tem os verbetes. Os verbetes do livro, eles funcionam como se fosse assim, o conceito que essa mulher, que é médica, cirurgiana, condição de sofrimento, quais são os conceitos médicos dela? São diferentes, tá entendendo? O dicionário dela funciona de uma maneira diferente. E eu achava que para o leitor captar a cabeça dela, se eu dissesse assim, olha, como a maneira que essa mulher estuda e o que ela fala de palavra, eu ia entender melhor, sabe? Então ela tem assim, o livro permeia muito essa questão, mas também não quero dar spoiler, já falei. Senão tem que ler, gente, tem que ler. Quando eu falo o título Mãezinha, né? Você tem, acho que Nossa Senhora da Medalha Milagrosa aqui na capa, se eu não me engano. Das graças. Das graças, na capa, né? A gente tem quase que uma devoção mesmo, né? A mãe, desde criança, né? Você pode ofender todo mundo, mas não ofende a mãe. E a gente tem essa realização romantizada, né? A mãe de Deus, né? A Nossa Senhora na capa. Vou te mostrar. Vou te mostrar esse verbete foi bem difícil. Mas vai. Vou ler aqui. Mulher que deu à luz, cria e criou outros mais filhos. Fêmea do animal que teve crias, a que dá origem, a virgem que engravidou do José. Entendeu? Ser supostamente perfeito, divino, santificado e mitológico, produto do sacrilégio criado pelo mito da Eva. Entendeu? Então, assim, o conceito de mãe é muito difícil. Então, assim, permeia por muitas coisas, sabe? Então, é meio que isso. O livro, ele veio um pouco para desromantizar. Eu acho que não tem o objetivo de desrespeitar, nem de desvalorizar nenhuma mãe. E nem de conceituar a mãe, sabe? Porque você for ver o verbete de mãe, é o verbete que mais tem itens. Tem 12 itens de mãe aqui. O que pode ser uma mãe, sabe? Então, mas eu acho que o livro vem muito disso, assim, desromantizar. E o contrário, humanizar a mãe e tirar a carga, o peso da culpa que as mães têm, sabe, de não darem conta. E entender que esse não dar conta não é dela, ela não precisa dar conta. O mundo tem que ajudar, sabe? É meio que isso. A gente teve, com as redes sociais, várias mães que começaram a desromantizar isso, né? Falar da dureza que é ser mãe, que não é o tempo todo que a gente, né, tá entregue ou tá... Às vezes a mãe tem um medo de errar, porque é aquele ditado, nasce um filho, nasce uma mãe, né? Também junto. Eu acho isso muito bacana, né? Essa forma de ver o mundo como ele é, né? E no livro você coloca também ela se relacionando com outras mães em situações parecidas. E a gente sabe que o puerpério, né? O pós-parto ali, a mãe, ela tá biologicamente modificada também, né? É sensível, inclusive no direito, né? Isso da área do direito também. Se a pessoa comete um crime nesse estado, ela tem uma pena reduzida, né? Porque sabe que biologicamente, de fato, a pessoa está sensível. E quando você coloca outras mães nas mesmas situações e conversando sobre fatos assim, parte muito da sua experiência de mãe já ou você quis mostrar alguma coisa para as pessoas que não têm ideia de como é essa troca, essa união? Quando eu dei voz para as outras histórias, as outras mães, elas entraram na história porque, assim, eu queria mostrar muito como que funcionava a dinâmica de uma UTI. Quando a gente tem um filho na UTI, você tem uma sala e você divide a sala com várias incubadoras. E automaticamente você sabe as histórias da incubadora do lado, porque você ouve os relatórios iguais e você compartilha. Então eu falo que acaba virando uma comunidade cada sala. As mães, elas ficam indo no mesmo horário no lactário, fazem a mesma rotina. E a própria personagem ia para o conforto do lactário e ficava lendo as cartinhas das outras mães. As mães de UTI, elas têm esse hábito de deixar as cartinhas sobre a experiência delas, como se fosse assim, para dar esperança para as mães que estão passando por aquele momento. Não sabia disso, que legal. E aí isso é como se fosse assim, eu achei muito assim,
viagem no tempo, sabe? Mãe do futuro falando para a mãe do passado, sabe? Inclusive, isso foi também uma das motivações do livro, porque quando eu estava na UTI, o meu filho não teve uma gravidade como teve a do livro. Mas uma das coisas que me confortava, já que eu não podia ler livros, eu ia pro lactário e ficava lendo as cartas e os depoimentos das outras mães. E eu também pensei assim, caramba, nessa pasta preta tem tanta história, tanta vida, tanta mãe aqui dentro que tá nessa pastinha. Isso não virou livro, tá entendendo? Tipo, não foi pro mundo. E fora isso, as histórias das mães das outras incubadoras que permeiam, entendeu? Eu não vou te dizer, assim, que essas mães viram, amiga. Algumas viram, algumas não, algumas entraram em contato, né? O contato depois. Mas durante aquela experiência, existe comunidade se formando, existem parcerias, amizades, relações se formando lá dentro. Que é o que eu te falei, é o universo particular de dentro de uma maternidade. E isso me tocou muito. E aí eu falei pra mim mesma, pessoal, não tenho condições do jeito que eu sou prolixa de escrever uma cartinha. Eu não vou escrever uma cartinha. Isso é um tratado. Eu tenho que escrever essas histórias que estão aqui dentro, entendeu? Tipo, você tem que sair daqui. E a metalinguagem que acontece no final do livro é isso, entendeu? Então é meio que isso. Eu precisava que essas histórias saíssem de lá de dentro. E a própria personagem permeia da maneira dela, né? O jeito que a Isadora foi construída, ela não é uma paciente fácil, também não é uma pessoa fácil de lidar e de ter relações, vamos dizer assim, mas eu precisava de alguma maneira tirar o foco da história só dela, sabe? E a maneira que eu arranjei de colocar essas outras histórias foi as cartinhas, né? E as outras personagens que aparecem no livro. Isadora e Isabela. O livro tem o toque de autoficção. Eu não vou te dizer que não, né? Mas tem muita coisa perfumada ali, né? Tem muita coisa misturada. Eu dei uma bagunçada nessa autoficção. Com prazer. No início eu fazia assim, meio assim, nossa, eu queria que saísse do autobiográfico, né? Não fosse uma coisa autobiográfica, mas eu também queria que parecesse real, sabe? E assim, até agora, pelo menos as pessoas que leram o livro, tipo assim, falaram assim, nossa, mas se aconteceu... E as pessoas vêm me perguntar, né? Tipo, aconteceu contigo? Eu falei, olha, é mais fácil me perguntar se aquela cena aconteceu comigo ou não, entendeu? Do que o livro, porque o livro é muito baralhado, entendeu? Tipo, nessas questões das experiências. Mas tem. Tanto que o nome do filho dela é Léo, meu nome do meu filho é Léo, é Isadora. Isabela em português, da origem etimológica, é Bela Isadora, né? Então tem a questão, enfim, mas tem um toque de autoficção, sim. Eu gosto muito quando a história tem um lugar como personagem, né? A UTI, o hospital sendo um personagem da história. E você vem do norte do Brasil, né? Belém do Pará. Conhece a realidade, né, dos hospitais de lá, e hoje você mora em São Paulo, que é tida como a cidade mais acelerada do Brasil, a cidade mais mercantilista também, né? Dentro desses ambientes, desse lugar, você acha que a gente pode dar uma generalizada ou o externo alterna também o que é dentro do hospital? Não, eu acho que, inclusive eu vou te falar que a disruptura que acontece com essa personagem é exatamente por isso. Ela tem uma origem, uma formação médica, que é do SUS, da universidade pública, seja o que for, do norte, né? Uma formação regional diferente do centro-sul, sudeste, né? Que querendo ou não, vamos dizer assim, da mesma maneira da literatura, as coisas, mas é a região do nosso país que tem mais recursos, né? Então assim, mas ela vem de uma formação médica do norte, faz uma formação médica no sudeste, mas ela tem um olhar, né, regional. As raízes dela não são de São Paulo. E acredito muito que a visão que essa personagem tem, o olhar dela é diferente. E aí ela é atendida num hospital particular, privado, com condições, né? Vamos dizer, do melhor atendimento possível.
E isso faz uma disruptura, porque ela sabe e ela entende que, inclusive, o maternar dela e a maternidade dela é diferente, inclusive, do que ela cuidou no passado. E muito do olhar dessa personagem, que posso dizer sim que é em parte o meu olhar, é um fruto dessa diferença da raiz e da diferença do meio sociológico que ela é colocada. Então, ela faz essa disruptura, sabe? O livro permeia por flashbacks do passado da protagonista, que são, inclusive, para construir essa personagem dessa maneira e conseguir, vamos dizer assim, ver isso, sabe? Então, essa disruptura do maternar dela, que aí envolve... Você entende que o maternar, numa situação de limitação, onde a mãe não pode criar o filho, onde a mãe usa SUS, onde a mãe tem uma paternidade pública... Tá entendendo falando? É diferente a condição de eu ser mãe de parir um filho. Nessas circunstâncias, para eu parir um filho numa maternidade de alta tecnologia, uma das melhores, são circunstâncias completamente diferentes. São mulheres submetidas à diferença. E essa disruptura, ela reconhece, sabe? E aí, é isso são coisas assim que o livro vai trazendo. E eu acho que fez parte da construção da personagem também, sabe? Muito bom, Isabela. Lembrando que o livro está sendo lançado aqui em Poços, ele foi vencedor do Prêmio Caminhos, que é do Instituto Caminhos da Palavra, né? Do Henrique Rodrigues, inclusive, que é um querido. E como que foi ganhar esse prêmio, assim? Como que é já lançar? Eu sei que o prêmio, nada tem uma carga, as pessoas já procuram também, às vezes, por causa do prêmio. Isso te gera uma expectativa? Como que foi? Olha, para mim está sendo, do ponto de vista assim, literário, tudo muito novo, sabe? Eu ainda estou meio que processando o que está acontecendo do ponto de vista literário. O Prêmio Caminhos literalmente abriu caminhos, assim, abriu o caminho da minha vida literária. Eu já tinha 2 livros menores autopublicados, mas assim, como primeiro romance, e ter essa, vamos dizer, peso, né, de ganhar um prêmio, né? Eu tô orgulhosa, não vou dizer que não, do trabalho, principalmente porque o prêmio foi um prêmio, uma forma de seleção às cegas. Então não foi a Isabela do Norte, a mulher, não. O prêmio ele foi selecionado por texto. E se tem uma coisa que eu posso me orgulhar, e acho que devo me orgulhar, é que foi o que eu entreguei de literatura, sabe? Então eu acho que eu me grudo muito nisso para não ficar nem descontente, ou assim, desconfiada das oportunidades que estão surgindo, mas também não ficar vislumbrada, sabe? Eu acho que o Prêmio Caminhos, eu tenho a impressão que ele vai seguir aí sendo uma boa via de descobrir mesmo, né, autores que não têm o caminho para publicar um romance. A gente sabe que para publicação por editoras boas, né, como a Dublinense, é difícil alcançar, mas eu me sinto também privilegiada, né? Privilegiada. E eu espero que o livro faça jus ao prêmio, né? E realmente o prêmio também abra caminhos para outros livros e para outros autores. É isso que eu desejo. Sem dúvida nenhuma. Para a gente encerrar o nosso papo maravilhoso aqui, queria saber onde que o pessoal te encontra, onde que o pessoal encontra o livro também. E o livro ele foi lançado agora pela Dublinense, né? Ele vai estar disponível já nas livrarias, ele está disponível também nas plataformas digitais, tem a forma de e-book também. O próprio site da Dublinense dá para ter acesso ao livro. Me encontram nas redes. Eu sou muito ruim de rede social, tá? Eu sou muito ruim, gente, sério. E a acompanhar Instagram, então eu tenho uma questão, eu tenho uma questão muito que eu acho que as pessoas às vezes vivem muito virtual e deixam de viver o real, sabe? Eu tenho uma questão assim da rede social, então eu tento limitar. Mas sou acessível nas redes sociais, tenho lá meu perfil de autora, Isabela Cristo Autora, né? Tem um site meu, aí eu faço questão de manter o meu site
porque acho que até essa questão de domínio mesmo do próprio conteúdo nosso não pode ficar a cargo de um aplicativo ou nada. Eu tenho que ter o meu conteúdo. E eu tenho uma plataforma que eu uso, que eu falo que é o meu confessionário, que é eu sou da época do blog, né? Então, é o Medium. O Medium é a plataforma que eu uso bastante para eu colocar aquele texto. Então, assim, o Medium é uma plataforma que eu uso muito para colocar aquele textinho meio blog, sabe? Eu sou meio das antigas, e aí o Medium, tipo assim, eu coloco o poema, a crônica, o continho lá, e eu acho uma plataforma muito carinhosa também, e uma plataforma muito legal de trocar textos, assim. Porque eu acho o Instagram uma limitação do ponto de vista literário para você publicar os seus textos quando você escreve crônica curta, curto. Porque você fica programado para postar uma foto, você tem limite de caracteres, limite de formatação, tipo assim, e o Medium não, o site não, sabe? Então, você me eu mantenho essa plataforma assim com carinho, mas é mais fácil você me encontrar, na verdade, pelo Medium e pelo Instagram, enfim, mas tô tentando melhorar. Isabela, obrigado pelo papo, adorei falar contigo, adorei conhecer seu livro, conhecer sua história também. Espero que a gente tenha mais encontros por aí. Se Deus quiser. Obrigada pela oportunidade. Gosto muito do Rabiscos, né? Desde até da própria Jéssica, conheci através dela, né? E vamos lá, que sejam outros encontros. Amém. A semana que vem a gente volta então com mais papo. Um beijo a todos, bom dia, boa tarde e boa noite.